quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 14h, começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, segunda-feira, 25 de março de 2019. Gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. O Ministério Público Federal vai apresentar esta semana ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio, 2 denúncias contra o ex-presidente Michel Temer. Ele será acusado de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e peculato. A força-tarefa do Ministério Público Federal passou o fim de semana analisando provas colhidas nas ações de busca e apreensão de quinta-feira contra o grupo de Temer. A defesa do ex-presidente tem negado os crimes e classificou como abuso de direito a sua prisão preventiva. Em conversa com o senador Cajuru, aqui no Gabinete 16, a eterna senadora Heloísa Helena, conselheira voluntária do senador Cajuru, comentou sobre a prisão do ex-presidente Temer. Esperava a prisão dele ou não? Eu acho, quer dizer, se fosse por uma questão de justiça, né, então você sempre espera, né. Eu sempre disse assim, eu até publiquei uma coisinha bem pequenininha sobre isso, eu disse assim, olha, a lei, ela realmente tem que ser para todos, na verdade. Então, aí, infelizmente, tem pessoas que comemoram a prisão do Temer, e se for alguém do seu conluio, aí, então, para mim, se é Lula, Temer, Bolsonaro, filho do Bolsonaro, filho do Lula, se cometeu crimes, eu acho que a lei tem que ser implacável para eles. E talvez, embora no Brasil seja diferente, é aquela história que os velhos humanistas diziam, né? Espanhóis diziam assim, a lei, ao ser aplicada, ela tem que ser flexível para o fraco, firme para o forte e implacável para o quanto mais. Aquele que é insaciável, né? E conjugar todas as formas e modos do verbo roubar, como dizia Antônio Vieira. Então, ou aí se você diz, não, ela tem que ser igual para todos. Pronto, então que ela seja igual para todos, ao menos. Agora, o que não pode é fazer isso. Queríamos nós que a gente pudesse, quando tem endereço fixo, quando não está em fuga, quando não tem mecanismo de fugir, quando pode ficar em casa com tornozeleira eletrônica. Infelizmente, no Brasil, como a grande maioria dos pobres estão encarcerados em condições desumanas, né? Absolutamente desumanas. Eu não estou falando, porque quando a gente fala disso, sempre aparece alguém para dizer, o estuprador, o matador, o assassino, o traficante. Tem nada a ver com isso, porque esses têm que ser presos mesmo. Eu estou falando de quem rouba uma lata de leite e que acaba sendo jogado lá para ser parte dessa maldição que muitas vezes está lá chefiando gangues, quadrilhas dentro dos próprios presídios, né? Embora a lei de execução penal diga o contrário. É por isso que às vezes é mais importante a fiscalização, monitoramento e controle do que até a mudança da lei, né? Porque às vezes a lei é boa e infelizmente ela não é devidamente aplicada. Então, quem for podre que se quebre, como a gente diz no sertão, né? O senador Jorge Cajuru fala sobre a pauta dessa semana aqui no Senado e deixa claro a sua posição de que não aceitará a negociação entre o impeachment do ministro Gilmar Mendes em troca do arquivamento da CPI da toga. Uma ótima tarde, Diana Lins, e especialmente aos goianos, goianas, brasileiros e brasileiras do país e fora do país, meus únicos patrões. Aqui, Jorge Cajuru, seu senador empregado público. Bem, antes da pauta desta semana, aqui no Congresso Nacional, eu gostaria de me pronunciar sobre o final de semana, o conflito desagradável
entre o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O Rodrigo está emocionalmente abatido com a prisão de seu sogro, Moreira Franco, ao lado do ex-presidente Temer, no Rio de Janeiro, e desabafou publicamente de uma forma, para mim, equivocada, pois lavar a roupa suja deve ser a mesma feita em casa e não em público. Hoje pela manhã, depois de ter conversado muito ontem com os meus conselheiros voluntários, como Pedro Simon, o Cristóvão Buarque, a Heloísa Helena, e principalmente com o meu irmão José Luiz da Atena, com quem fiquei 6 horas ontem em almoço, nós tivemos a mesma preocupação com o ótimo ministro, ótimo cidadão brasileiro, ótimo homem público da justiça, uma das poucas coisas boas deste país nos últimos tempos que apareceu, me refiro ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E ao telefone disse a ele da nossa solidariedade, do meu gabinete, dos meus conselheiros voluntários, do nosso apoio a ele, e que ele não baixasse a cabeça, ou seja, não desanimasse, porque há uma boa parte deste Congresso com a estratégia de atacar Sérgio Moro e fazer com que ele peça demissão e saia da equipe de Bolsonaro. Ele que é um dos principais integrantes, ao lado, evidentemente, do preparadíssimo ministro da Economia, Paulo Guedes. Muitos querem exatamente isso. Ou seja, sabotar o governo Bolsonaro desta forma é sabotar o Brasil. E não contem comigo, me incluam fora dessa. Daí o meu telefonema por 15 minutos hoje com o ministro Sérgio Moro, com quem terei audiência no próximo dia 16, às 4h30 da tarde. Essa semana terei com o vice-presidente Hamilton Mourão, com o ministro Paulo Guedes e também com a primeira-dama Michele Bolsonaro, com esta assunto em pauta. O Centro Diabético de Goiás virar uma referência para todas as demais capitais brasileiras. Na pauta, Diana, senhoras e senhores, jovens, curto e grosso, a informação em todas as redes sociais e nos principais portais do país e na grande mídia nacional, de que muitos parlamentares deste Congresso, seja na Câmara ou aqui no Senado, acham que eu, Jorge Cajuru, e o meu prazeroso companheiro Alessandro Vieira, nós dois fomos os principais articuladores e criadores da CPI da toga, dividimos a tarefa e obtivemos 29 assinaturas para a aprovação dela. Esperamos que amanhã seja feita a leitura e a consultoria deste Senado seja honesta e a aprove e obedeça ao regulamento, que pede apenas 27 assinaturas, e conseguimos 29. Há um jogo político por trás, achando o seguinte, que eu e o Alessandro, dois senadores, vamos concordar em negociar da seguinte forma: o Senado vai pedir o impeachment do ministro Gilmar Mendes e, em troca, nós vamos esquecer da CPI da toga. Opa, comigo não. Comigo não tem toma lá da cá, comigo não tem negociata, e não venha me dizer que isto é bom senso. Bom senso é acontecer fato a fato. Ou seja, é a gente ter os dois fatos concretizados. A CPI da toga começar a trabalhar, primeiro alvo é Gilmar Mendes, depois vamos ao restante do que tem que ser investigado no judiciário brasileiro, sem revanchismo, com isenção, com independência, com respeito, mas com
força, com coragem. E junto com a CPI da toga, aí sim também entramos com o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, pois fatos e fundamentos e motivos nós temos mais ou menos uns 68 e casos gravíssimos que já teriam promovido o impeachment dele anos atrás neste Congresso Nacional, que foi frágil e que foi subserviente, para não dizer outras palavras. Então, essa é a pauta principal da semana para aqueles que acreditam que eu não estou falando em nome do outro colega que eu tanto gosto, o Alessandro, mas o conheço suficientemente para ter certeza que ele pensa como eu. Não tem negócio com a gente. Nós não abrimos mão das duas coisas. A CPI da toga e o impeachment do Gilmar Mendes. Negociar só para pedir o impeachment e esquecer da CPI da toga, não. Ok, Diana? Obrigada, Cajuru. Não estão corretos Elton Lenine, do Diário da Manhã, e Bruna Aidar, de O Popular. Cajuru apresentou 3 PECs, que às vezes valem mais do que projetos, e entrou com 12 projetos de lei de conteúdo. Mas só hoje os 10 chegam na mesa diretora, pois só na última sexta-feira a consultoria do Senado aprovou suas justificativas. São 13 projetos inéditos. O senador Cajuru lembra ainda que tem mais 253 projetos de lei prontos e que dará entrada nos próximos 10 dias. Logo, afirma que todos os brasileiros e brasileiras podem checar que nenhum parlamentar do Brasil chegou com tantos projetos de lei para apresentar em 60 dias de mandato. Quanto ao Marcos Nunes Carneiro, de O Popular, Cajuru agradece pela corretíssima nota, mas acrescenta que usou a tribuna 47 vezes e que nesses 53 dias de mandato, devendo ser excluídos 16 fins de semana, quando não há sessão sábado e domingo. Assim, o senador Cajuru usou a tribuna 47 vezes em 37 dias, fez mais de 123 questões de ordem, 98 à partes e 83 pela ordem. Na história do Senado, nenhum orador falou de forma preparada mais do que ele. E quem duvidar, pode entrevistar e perguntar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não deixem de comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru e Instagram Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no telefone DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta hoje, às 10 da noite, com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã, às 2 da tarde. Agradecidíssima!